Somente em 2021, a Defensoria Pública do Tocantins realizou mais de 190 mil atendimentos jurídicos e mais de 540 mil atividades, dentre elas atendimento de equipe multidisciplinar, palestras, ações em educação e direitos, requisição de documentos públicos e vistorias. Um trabalho importante para a população que não poderia deixar de ser abordado aqui no Norte Entrevista, que hoje recebe a Defensora Pública Geral do Tocantins, Estela Maris Postal, com muito orgulho. Muito obrigada pela presença, por mais uma entrevista. Obrigada, Graziela. Eu que fico muito satisfeita em estar aqui, principalmente por ser com você, que a nossa história é muito longa, né? Você acompanha a evolução e o trabalho da Defensoria Pública desde o seu início. Verdade. Então, jornalista, cobrando até que a gente tomasse algumas medidas mais sérias para que evitasse filas, e eu acho que tudo isso faz parte da construção da história e eu fico muito feliz em estar voltando aqui hoje para a gente falar sobre a Defensoria. Muito obrigada. Eu começo perguntando quantos defensores públicos o Tocantins tem hoje, porque com essa quantidade de atendimentos, eles são suficientes? Quantos seriam suficientes para o Estado? Então, a Defensoria Pública hoje conta com 107 defensores públicos na ativa. Esses defensores públicos, eles atendem todas as comarcas do Estado, às vezes como cumulação, substituição, porque realmente hoje o número é menor do que o número de órgãos que nós precisamos para atuação. Hoje o certo, nós precisaríamos aí no mínimo mais uns 20 defensores públicos, mas a boa notícia é que a Defensoria Pública está em andamento com o concurso dela para defensor público, né? Já está em andamento, dia 6 agora vai ser a nossa primeira prova objetiva, e com certeza aí no decorrer desse ano a gente consegue encerrar esse concurso e quem sabe buscar mais orçamento para colocar defensor público em todas as comarcas, aí, em todos os órgãos que nós temos criados para atender a nossa população carente. Existe uma área mais demandada, uma região mais demandada do Estado? Como é que está sendo feita essa análise por parte da Defensoria? Então, assim, todas as áreas elas têm uma demanda muito intensa, porque a população carente do nosso estado, principalmente no interior, ela é mais, né? Ela tem pessoas que precisam mais e tem um número deficiente até de defensores que ficam nesse interior. E as áreas mais demandadas da Defensoria Pública, como sempre, a área de família, a área civil. Hoje nós temos vários núcleos especializados também que atendem áreas específicas, né, como o NADEP, que cuida da execução penal, nós temos também o nosso NUJURI, que cuida da questão do júri do Estado, para que a gente atenda toda a demanda. Então, assim, deficiência existe, mas hoje com a equipe que nós temos de defensores e mais a equipe que nós temos de assessores que nos auxiliam e analistas, a Defensoria Pública está presente em todas as comarcas do Estado. Eu imagino que durante a pandemia foram necessárias algumas mudanças nesse atendimento, principalmente porque a Defensoria atende um público muito específico. Que mudanças vocês fizeram e que mudanças feitas a senhora acredita que não retornam mais ao antigo normal, vamos dizer assim? Nos reinventamos, como Sim. todos, né? Como todos. Então, a Defensoria Pública agora, né, durante a pandemia, criou o sistema de atendimento online, via telefone, o que facilitou também a vida do nosso assistido, porque, como você bem lembra que eu falei no início, nos anos que nós iniciamos com o trabalho da Defensoria Pública, aí 20 anos atrás, a gente lembra que tinha muitas filas, porque as pessoas buscavam atendimento presencial, precisavam desse atendimento, então a demanda era muito reprimida e muito grande. Com o atendimento virtual e online, via telefone, via sistema, as pessoas não precisam mais sair de casa. Elas fazem esses agendamentos via telefone ou, às vezes, pelo site, e no dia marcado elas são atendidas. O defensor, o assessor do defensor, ele liga, ele faz o atendimento, ele fala a documentação que precisa, as pessoas mandam essa documentação via WhatsApp ou pelo próprio sistema, e a gente está conseguindo atender a demanda via sistema todo. Então, facilitou a vida deles, facilitou a vida do defensor público, e muito mais ainda, a gente teve um ganho econômico gigantesco, porque as pessoas às vezes não tinham dinheiro nem para pegar o ônibus para ir até a Defensoria Pública. Hoje não precisa mais. Esses sistemas, então, devem permanecer mesmo pós-pandemia? Com certeza, né? Hoje nós já está meio mais que consolidado que quem escolhe a forma do atendimento, se é presencial ou se é sistema online, é o próprio assistido.
Então, na hora que liga para fazer o agendamento, ele já disse se ele quer presencial ou se ele quer virtual. No caso do presencial, existe a necessidade do comprovante de vacina. A Defensoria está também cumprindo todas essas regras, não é isso? Sempre, sempre. O presencial, a gente está seguindo todos esses protocolos, é uma segurança para o assistido, é uma segurança para os servidores e também é uma questão de saúde pública, né, Graziela? A gente não pode abrir mão disso. Bom, há um tempo atrás, teve ali algumas rusgas com a OAB. Como é que está esse relacionamento? Existem mesmo, naquela época, a OAB reclamava que existiam casos que a Defensoria estava atendendo, mas que seriam casos que os advogados poderiam atender, que, né, as pessoas poderiam pagar por um advogado. Mudou alguma coisa dentro da Defensoria para tentar fazer um filtro maior? Como é que está essa relação com a OAB? Então, o que acontece? Nós temos um canal no nosso próprio site, também no site da OAB, onde as reclamações podem ser feitas, porque, por vezes, o que acontece é que, por mais que a gente tenha um controle ali de atendimento, pode ser que passe realmente, né? As pessoas podem nos enganar com algum documento, ou elas, às vezes, também não sabem, a gente pede a documentação, levam documentações que não são suficientes, então pode realmente acontecer, eu não vou dizer que não, de a gente estar atendendo pessoas que têm condições. Mas isso, dentro do próprio processo, já em andamento, ele pode ser questionado para o próprio juiz, para o próprio magistrado, para que a pessoa apresente e veja se realmente ela está precisando da assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria ou se ela pode constituir advogado. E o próprio advogado também, da outra parte, pode questionar essa assistência. Então, a gente tem tentado fazer esse controle muito rigoroso, a gente tem pedido uma vasta documentação, mas também a gente acredita muito na boa-fé das pessoas, né, Graziela? Eu acho que esse é um princípio que todo mundo ele tem que ser o primordial. E depois, se caso a pessoa não condiga com a verdade nessa documentação, aí a gente vai tomar as providências, a pessoa, provavelmente esse assistido vai ser penalizado, né, porque tem as multas processuais, e aí toca, ou é processual ou é conosco, mas a gente toma as medidas. E eu acredito que essa relação com a OAB ela tem tido um equilíbrio bem maior, a gente tem mantido um diálogo, a gente tem conversado, eu não vejo uma inimizade com a OAB, porque afinal de contas todos nós trabalhamos com a defesa, e a defesa por si só já é muito difícil, né? Porque a imprensa acusa, a sociedade acusa, todo mundo tem por hábito já condenar as pessoas, então eu acho que a defesa ela tem que estar sempre muito junta, muito unida, porque é uma bandeira que a gente tem que primar. E a OAB, a Defensoria Pública, eu acho que elas têm um trabalho fundamental, cada um na sua função. Eu não vejo a Defensoria Pública como tirando, ou entrando, adentrando aos advogados, ali as causas dos advogados, porque quem nós atendemos realmente não tem condições, não teriam condições de arcar com nenhum tipo de honorários desses advogados, sabe, Graziela? Então, assim, eu acho que falta um pouquinho, talvez, mais de diálogo, mas a gente está construindo isso e eu tenho certeza que a gente vai conseguir contornar tudo isso, como já melhorou bastante essa relação. Um dos pontos já levantados e até no período, né, de escolha do Defensor Público Geral também foi falado, é a questão do orçamento da Defensoria ser muito atrelado ao governo do Estado, ser, né, decidido por ele. Na opinião da senhora, isso acaba limitando um pouco as ações contra o Estado, já que é um papel da Defensoria também zelar pela saúde, pelos direitos humanos, pelo, né, o bom atendimento, ainda que as pessoas estejam privadas de liberdade, elas têm que ser bem atendidas. Então, esse é um papel da Defensoria que ela faz muito fortemente. Então, é possível mudar essa realidade? Em outros locais isso já aconteceu? Existe um projeto ou uma proposta dessa mudança para que a Defensoria seja mais livre também no cumprimento das suas funções? Então, Graziela, assim, hoje a Defensoria Pública já tem alguns anos que ela entra já no ano um orçamento deficitário, né? Então, a gente sempre está tentando construir isso para que esse orçamento ele fique equilibrado e realmente que a Defensoria Pública consiga ter as atividades dela, da atividade fim, com mais ênfase. Mas, assim, eu não consigo ainda enxergar a vinculação da falta orçamentária com a atuação do defensor público, né? Até porque todo defensor tem autonomia, ele tem a sua legitimidade.
A questão orçamentária fica mais com a gestão, as atividades ficam mais por conta do defensor público, então a gente consegue separar bem isso. Eu ainda não consegui sentir, e falo isso de várias outras gestões, a ingerência do executivo pela falta de orçamento. A gente discute o orçamento, a gente busca essa suplementação, mas sem deixar de atender a nossa atividade fim como ela tem que ser. O defensor público ele é enfático, ele é um guerreiro, ele vai atrás, ele busca, ele faz, e a gente procura desvencilhar totalmente da questão orçamentária que fica por conta da gestão. Então a gente procura não misturar e não deixar que isso afete a nossa atividade fim. Eu vou precisar ir para um rápido intervalo. Você que está acompanhando essa entrevista, não saia daí que a gente volta já já. Volta com a Defensora Pública Geral do Estado, Estela Maris Postal. Bom, eu volto perguntando. A Defensoria visita hospitais, presídios, vai lá, dá recomendação, pede para mudar, né? É quase que a defensora da população mal atendida, vamos dizer assim. Às vezes isso demora para mudar, volta lá, briga de novo. Dá uma sensação de estar enxugando o gelo, apesar da gente saber que é o trabalho da Defensoria. Então, Graziela, os núcleos nossos já são muito preparados para isso, né? A gente sabe que a nossa atuação, que a nossa função primordial é essa, é ir no local, é ver como está, fazer relatórios, fazer os encaminhamentos para as autoridades competentes, né, do que está acontecendo, do que está sendo detectado. Por vezes, administrativamente, consegue solucionar um problema ou outro. Por outros, tem que judicializar, porque realmente essa demanda não é atendida. A judicialização também, às vezes, ela requer um tempo maior até que essa demanda seja analisada e julgada de forma procedente, para que as coisas realmente aconteçam a contento do que a gente espera. Mas essa sensação de enxugar gelo, eu diria para você que faz parte da nossa rotina, né? Mas o importante é que esses núcleos, que esses defensores estejam lá, né? Que se não deu certo de uma vez, vai voltar a segunda, vai pela terceira, mas a gente vai estar frequentemente atentos a esses atendimentos, ao que está acontecendo dentro do serviço público, porque essa é a função do defensor, essa é a função da Defensoria Pública, é essa fiscalização, é esse contato próximo, até porque o nosso assistido, ele confia muito no trabalho do defensor público, ele confia no trabalho da Defensoria. Nós tivemos uma pesquisa nacional aí, onde nós fomos um dos mais bem avaliados, né, a Defensoria Pública do Brasil e do Tocantins. Então, a gente tem esse compromisso com a sociedade e nós vamos voltar lá tantas vezes que forem necessárias até que essas demandas sejam solucionadas. Qual é o desafio hoje, na opinião da senhora, para o atendimento à população, aquela lá da ponta, que é essa que acaba tendo, às vezes, só o defensor público para socorrê-la, né? Então, a gente enfrenta muitos problemas nesse sentido, principalmente agora, pós-pandemia, durante a pandemia, o atendimento presencial, outros são atendimentos virtuais que a gente está fazendo. Às vezes o próprio assistido fica perdido, né? De que forma eu vou ser atendido pela Defensoria? Alguns têm acesso aos canais, ao telefone, alguns têm acesso à internet para fazer uma ligação, para fazer o agendamento. Outros, às vezes, vão até a Defensoria Pública, chega lá, a pandemia aumentou, tivemos que fechar, eles não estão preparados, então chega lá, às vezes as portas estão fechadas, a gente sempre procura acolher, mas o grande desafio ainda, eu acho, que nós enfrentamos não é tanto no atendimento, mas é na solução desses conflitos quando já existe o processo. É como fazer essa audiência, às vezes a internet não é boa,
né? Ela é de forma virtual. Às vezes esse assistido não tem um pacote de dados suficiente para que ele consiga entrar na audiência. Por vezes ele entra, o pacote acaba, ele não consegue concluir. Então, eu acho ainda que um grande desafio nosso é com a informatização do sistema de justiça num todo. É essa ponta, esse final de uma audiência, do processo, até às vezes de uma audiência de conciliação que tu faz presencial, é você conseguir que o assistido da Defensoria Pública tenha 100% desse atendimento e que ele consiga realmente ter acesso a todas essas ferramentas que hoje a gente tem e está sendo usado pelo judiciário de uma forma geral. Na outra ponta, o que seria o desafio para 2022, de repente, ou para os próximos anos? O que precisa... o que seria necessário para dar apoio aos defensores e aos colaboradores, claro, da Defensoria, que a gente fala muito dos defensores, mas existe toda uma rede de colaboradores que apoia muito esse trabalho. O que desse lado de cá está precisando, principalmente nesse pós-pandemia, na opinião da senhora, para atender cada vez melhor a população? Então, eu acho que o primeiro ponto primordial aí é mais número de defensores públicos, né, que a gente coloca, porque os defensores estão sobrecarregados realmente atendendo a sua origem, ali a comarca do qual ele é lotado e respondendo por outras que às vezes não tem defensoria, o defensor público. Os colaboradores também, esse suporte que a instituição precisa dar às vezes para que eles consigam dar essa resposta processual também, né, no atendimento, o EPROC, nosso, para te ter uma ideia, por dia, dependendo da área de família, entra de 100 a 150 processos para manifestação. Então, assim, é um volume gigantesco que o defensor recebe, processual, e junto com os assessores tentam, né, não perder prazo, aquela situação toda. Então, eu acho que hoje o que está faltando realmente é mão de obra, né, mais defensor público, que é o concurso que está em andamento, e desses colaboradores, esse apoio que a gente tem procurado atender, mas a gente sabe que sempre a demanda é maior do que aquilo que a gente está tendo para oferecer nesse momento, até pela questão orçamentária que a gente tratou mais cedo. A senhora também é presidente do Conselho Nacional de Defensoras e Defensores Públicos, a CONDEG, falei certo? Certo. Recentemente, o CONDEG empreendeu vários esforços para garantir o exercício da requisição das defensorias públicas, que estava sendo contestado pelo STF, no STF, pelo Procurador-Geral da República, né? Um golpe ao trabalho das defensorias, na opinião da senhora? Talvez pelo incômodo? Eu acho que grande, né, Graziela? Hoje o poder de requisição, ele é uma ferramenta importantíssima para o defensor público, até para essas demandas extrajudiciais. Nós precisamos instruir um processo. Você imagina que, às vezes, nós precisamos de alguns dados, principalmente na área da saúde, né, que é o que mais a gente já evidenciou aqui no Estado. Às vezes você precisa de alguma informação da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal, ou dos próprios hospitais, de alguma informação, e com o poder de requisição, o defensor encaminha, eles são obrigados a nos passar essas informações de via administrativa para instruir um processo. Sem o poder de requisição, nós teríamos que ir via judicial. Então, nós teríamos que solicitar ao juiz que pedisse essas informações, que nos fornecesse para a gente instruir o processo e depois ajuizar a ação. Imagina o tempo que isso levaria e o prejuízo, talvez, de uma ação da saúde ou qualquer uma outra aí que seria de uma forma mais urgente, teria no processo final dessa ação. Então, assim, o poder de requisição, eu acho que foi uma grande vitória institucional, mas muito mais uma grande vitória da população carente. Porque com isso nós vamos ter um instrumento fortíssimo na mão que a gente vai conseguir ganhar tempo na judicialização ou nas informações que nós precisamos para tomar as providências judiciais cabíveis em cada caso. A Defensoria também se prepara para construir 11 sedes próprias no interior, com recursos próprios, e o que essas sedes têm de diferentes das atuais? Então, não são recursos próprios. Os econúcleos é um projeto feito de containers, um projeto bem diferenciado, onde ele trabalha sustentabilidade, economicidade. São sistemas feitos por
nós chamamos de econúcleos, né, mas são os contêineres totalmente equipados, em um modelo que já vem da Defensoria Pública do Maranhão, onde eles já inauguraram mais de 22 sedes, já vem toda equipada com computador, os banheiros são todos eles apropriados para atendimento de toda a população, para deficiente, para tudo. Placas solares, que também já vem dentro da sustentabilidade e da necessidade de economia que a gente enfrenta. Esse recurso dos econúcleos, esse projeto, nós levamos eles até a bancada federal, e a bancada federal, acho que foram 8 deputados, 7 deputados, 6 deputados e um senador, gostaram da ideia e empreenderam os recursos deles para que a gente construísse 11 econúcleos no estado. E a escolha desses econúcleos, nós pegamos as cidades que têm menores índices de IDH. Então, a gente está indo com a construção, nós estamos levando o serviço público de uma forma permanente da Defensoria Pública em comarcas distantes dos grandes centros, né, que naturalmente já tem obras públicas aí, que é Gurupi, Araguaína, Porto, Paraíso, Palmas. Estamos levando para todas as regiões do estado, onde essas obras públicas costumam demorar mais tempo para chegar. E a Defensoria, justamente por trabalhar com essa população carente, por atender essa população que realmente precisa, nós estamos chegando com o recurso da bancada federal, e levando essas obras para essa população que realmente precisa. Só para finalizar, são cidades que ainda não contam com núcleos da Defensoria? Contam, mas todos com aluguel. Nós pagamos aluguel e energia. Por vezes tem que só sair porque o proprietário quer, com a construção, com a parceria dos prefeitos que doaram os imóveis próximos do fórum, nós vamos ir com o recurso dos deputados federais e com o apoio do governo do estado, que está dando a base, nós vamos conseguir instalar definitivamente a Defensoria Pública. Com economia. Muito obrigada pela presença no Norte Entrevista e pelos esclarecimentos. Espero poder contar com a sua presença outras vezes. Grazi, eu que agradeço a oportunidade. Você é uma grande parceira, uma grande amiga. A gente está sempre à disposição. Obrigada. E que sempre que tiver alguma dúvida em relação à Defensoria Pública, eu, como os coordenadores, os diretores, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. E a você, muito obrigada pela audiência. Até sábado que vem.